Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, felizes. Desde já dá um joinha aí, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni aqui no YouTube e não esqueça de compartilhar esse link com outras pessoas. Você pode se tornar uma ponte de amor, de salvação, de restauração na vida de muitas outras pessoas. Por isso nós agradecemos a Deus por você estar conosco aqui. Desde já um abração para Mari Gazi. Deus te abençoe, preciosa, querida. Deus seja contigo no nome de Jesus. E vamos que vamos então estudar a palavra. Nós estamos numa série de vídeos sobre bênção e maldição. E nós estamos estudando quais são as causas de maldição. E hoje vamos falar sobre uma delas, que é a idolatria. Causas de maldição e idolatria. Nós estamos baseados, a nossa série sobre bênção e maldição, em Deuteronômio, capítulo 30, 19, onde o texto sagrado nos diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha que texto extraordinário. Deus nos coloca diante da morte e diante da vida, da bênção e da maldição. E no final, ele ainda deixa uma deixa aqui, uma orientação, uma indicação do que ele quer para nós. Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, aquilo que nós fazemos não afeta só nós. O pecado é de ordem pessoal e intransferível, mas a colheita do pecado, bem como a colheita da obediência, ele afeta os nossos descendentes, afeta as pessoas que nós amamos de alguma maneira positiva ou negativa. Então tome muito cuidado, você está diante da bênção e da maldição. O que você vai escolher para a tua vida? A bênção ou a maldição? É uma escolha, é uma decisão. As nossas decisões hoje são sementes para o nosso futuro. E não só para o nosso futuro, também para o futuro dos nossos descendentes. Por isso precisamos da orientação e da direção do Senhor, tá bom? Então o tema hoje é a terceira causa de maldição, a famosa idolatria. Todo pecado, querido, é uma violação de algum tipo de relacionamento. A idolatria é um pecado contra o próprio Deus. A idolatria é a sutil e maligna incorporação de uma fé desvirtuada, corrompida, mal canalizada, a fé na mentira, a fé no engano, a fé na vaidade. Então, nós vamos ver duas maldições impostas pela idolatria. Vou repetir: a idolatria é a sutil e maligna incorporação da fé desvirtuada, a fé na mentira, a fé no engano, a fé na vaidade. E, infelizmente, muitas pessoas têm caído neste pecado, segundo a Bíblia, de idolatria. Existem mais de 300 menções no texto sagrado contra a idolatria. A idolatria é uma coisa abominável do ponto de vista de Deus, e nós temos que vigiar o nosso coração constantemente, seja de que religião você for, porque a qualquer momento o nosso coração, que é corrompido, é pecaminoso, é enganoso, se estiver desconectado e não vigilante, desconectado de Deus e não vigilante, nós podemos desvirtuar nossa fé, crer na mentira, no engano e na vaidade e cair na idolatria. Então, quais são as duas maldições impostas pela idolatria? Primeira delas, a pessoa se torna tal como o ídolo. Vou repetir: a pessoa se torna tal como o ídolo. Acontece uma espécie de permuta de identidade. O ídolo, para a pessoa, passa a andar, a falar, a ouvir e etc. E a pessoa se torna espiritualmente cega, surda, muda, inerte, insensível, assim como é o ídolo. Lembrando sempre que o ídolo pode ser um pedaço de madeira, um pedaço de cerâmica, um objeto, uma imagem, um poste, um quadro. Quanto mais o ídolo se torna ativo no coração dessa pessoa, tanto mais a pessoa se torna passiva e embrutecida como o ídolo. E como tem gente assim, passiva e embrutecida, assim como é o ídolo
no seu coração. Esta é uma inviolável lei do mundo espiritual. Nós somos transformados na semelhança daquilo que cremos. Vou repetir, nós somos transformados na semelhança daquilo que cremos. Então, quanto mais eu creio em Jesus, mais eu sou transformado à imagem de Jesus. Se eu creio num ídolo falso, enganoso, vaidoso, mentiroso, nessa fé desvirtuada, fé na mentira, eu vou me tornar semelhante àquilo que eu estou idolatrando. Olha o que diz o Salmo 115, de 4 a 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Então aqui nós temos um texto bíblico que apoia aquilo que nós estamos falando. Somos transformados na semelhança daquilo que cremos. Então, preste bastante atenção com relação a isso. Quem é o teu ídolo? Quem é a pessoa que está em primeiro lugar no teu coração? E vamos pensar mais um pouquinho sobre isso que estamos mencionando aqui. É muito comum vermos pessoas que tiveram grande envolvimento com idolatria ou que também carregaram imagens em procissões, terem problemas de fraturas, fortes dores nas juntas, dores e peso na coluna e às vezes até extrema cegueira espiritual. Elas se tornam rígidas, quebradiças, insensíveis, assim como são as imagens que eles adoram e que eles confiam. A segunda maldição com relação à idolatria é o engano e desproteção espiritual. Engano e desproteção espiritual. Sempre que vamos a Deus ou buscamos inspirados, por ídolos do nosso coração, isso nos será por laço, é o famoso laço do passarinheiro, que está lá no Salmo 91. Seremos enganados, seremos vítimas da nossa própria idolatria. Olha o que diz Ezequiel 14, versículo 4. Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Olha só, é um coração que se desvirtuou, uma fé que foi enganada. Então, na idolatria, o próprio Deus endossa, permite o engano do nosso coração. Esse é um dos piores tipos de juízo que pode acontecer com o ser humano, quando Deus endossa, permite o engano do nosso coração por causa que nós trocamos o primeiro lugar que pertence a Deus por qualquer tipo de ídolo, coisa, objeto, pessoa ou qualquer coisa que nós colocamos no primeiro lugar que pertence ao Senhor. Então, usando essa brecha, você fica enganado e desprotegido espiritualmente. Usando essa brecha, entidades demoníacas acabam se camuflando através da identidade dos santos, dos parentes mortos, dos orixás e etc. Essa é a principal artimanha de Satanás, é a religião. A religião. Não é de se espantar que as maiores atrocidades da história são praticadas em nome da religião, O fanatismo, independente da religião aqui mencionada, o fanatismo só traz dor, mazela e desgraça na vida de pessoas e às vezes até na sociedade, nas comunidades. A idolatria é o ramo do ocultismo que trabalha no campo de proteção. É quando as pessoas buscam proteção ou buscam algum tipo de favor de uma fonte espiritual que não é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que na verdade ocorre é que nessas mesmas áreas em que essas entidades supostamente prometem proteger e favorecer você, elas acabam desempenhando uma função oposta, enganando e desprotegendo você espiritualmente, causando uma espécie de dependência espiritual cada vez maior daquele ídolo, daquela pessoa. Por isso que é comum, por exemplo, observar pessoas devotas do São Cristóvão
que eles chamam de protetor dos motoristas, sofreram inúmeros acidentes automobilísticos. Pessoas devotas a Santo Antônio, protetor do casamento, se divorciando várias vezes ou sofrendo de solteirice. Pessoas devotas a Iemanjá, chamada de protetora do amor, caindo em desgraça sentimental e familiar. Pessoas devotas a Santa Luzia, por exemplo, a protetora dos olhos, sofrendo de problema nos olhos ou cegueira sentimental. No sincretismo, Santa Luzia é o famoso Cupido. Pessoas devotas a São Judeu Tadeu, o santo das causas impossíveis, estão sempre enfrentando desastres e perdas irreversíveis e assim por diante, tá? Então tomem muito cuidado com a idolatria. Eu vou repetir aqui. Lembre-se das duas desgraças ou duas maldições que vêm através da idolatria. A primeira delas mencionadas é que a pessoa se torna tal como o ídolo que ela adora. É o que diz o Salmo 115, de 4 a 8. A segunda maldição é o engano e desproteção espiritual. Estamos baseados em Ezequiel 14, versículo 4. E o que é idolatria? Idolatria é a sutil e maligna incorporação de uma fé desvirtuada, uma fé na mentira, uma fé no engano, uma fé na vaidade, que atrai maldições terríveis na vida daqueles que confiam nos ídolos do seu coração. Lembre-se, só existe um Deus verdadeiro. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus das Sagradas Escrituras. Todos os demais deuses são falsos, são deuses com D minúsculo. Então, creia no único Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Adonai, o possuidor das nossas vidas, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus das Sagradas Escrituras. E jamais desvie o teu coração desse Deus bendito, desse Deus maravilhoso. Que lugar Deus tem no teu coração? Será que você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Ou tem trocado Deus por outras coisas dessa vida? Olha o que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus tenha primazia no nosso coração, tenha o primeiro lugar, tenha o trono absoluto do nosso coração, e que jamais venhamos a tropeçar na idolatria. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe você nesse dia precioso. Quero orar abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar os nossos amados irmãos. Quero dar um oizinho para o Marcos Celestina, Nayara Poli, o Benício Neto. Quero apresentar a vida desses queridos, Nivaldo Barbearia, a Claudinha, a Mari Gazi. Todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados ao vivo conosco. Aqueles que assistirão também depois esses vídeos, nós queremos apresentar cada vida, cada casa, cada família, cada frequentador da nossa igreja, discípulo amadas, ovelhinhas preciosas que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Pai, queremos sempre pregar a verdade, pregar a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Como diz lá em João 17, santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, por isso nos santifique pela Tua palavra, nos lava, nos restaura, nos livra do pecado, do tropeço, do engano, da mentira, da idolatria. Pai, que não tenhamos ídolos no nosso coração, que tudo aquilo que toma o primeiro lugar do Senhor no nosso coração seja arrancado, tirado pelo Espírito Santo. Nos revela, nos mostra, nos orienta, nos direciona, que Jesus seja o Rei absoluto, o Rei supremo, o Rei soberano do nosso coração. Possamos viver a bênção do Senhor, como disse ali em Deuteronômio 30, que possamos escolher a bênção, que possamos escolher a vida, para que não somente nós, mas todos os nossos descendentes sejam abençoados pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa série de vídeos sobre a bênção e a maldição, que esse impacto chegue no coração das pessoas, e em nome de Jesus eles sejam curados, libertos, transformados. Pelo poder de Deus nós te pedimos isso de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome,
em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero dar um abraço na Rosimar Silva, a Corrida da Virada Acorde aí, e o Mateus Reis, nosso querido, precioso. Deus abençoe vocês nessa manhã maravilhosa para nós, tá bom? Então deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, da onde você está nos assistindo, o que Deus falou no seu coração. Se conecte conosco através das redes sociais. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa, se você sentir no coração o desejo de contribuir, semear nesse ministério, fazer parte, ser um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Todas as informações estão aqui embaixo, horário de culto, as nossas redes sociais, todas as informações que você precisa saber acerca do nosso ministério estão aqui no link de descrição, tá bom? Um grande abraço de Deus para a vida de cada um de vocês, e vamos que vamos, crescendo, amadurecendo, florescendo e frutificando para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.